bem, esperamos que sim, estamos aqui para diante, estamos com muita saudade. Nós esperamos que as programações da igreja possam voltar ao normal logo e que nós possamos nos reencontrar nos cultos e na conexão team. Para isso acontecer, a gente deve continuar se cuidando e orando. Fiquem com Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você nesse momento para separar esse tempo para Deus. Juntos novamente, nós iremos cultuar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Ele quer receber o seu louvor e a sua adoração. A palavra de Deus lá em Mateus 11, 28, 29 e 30 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor, Ele te chama para vir até Ele. Ele te chama para depositar a sua angústia, os seus medos no Senhor, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar e Ele vai te mostrar a direção. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que, às vezes, nós nos angustiamos, mas nós temos o bem mais precioso, que é o Senhor. E nós podemos descansar, nós podemos confiar e nós podemos louvar Ele, porque a palavra de Deus também fala que a gente deve adorar o Senhor em todos os momentos, em qualquer circunstância. Então, eu te convido a deixar os seus problemas de lado, a conectar com o Senhor, se conectar com o Senhor, para que Ele possa tomar a direção da sua vida, para que Ele possa tirar todos os teus medos, todos os teus temores, que você entregue realmente a sua vida, a sua alma, o seu coração para o Senhor. Amém? Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te adorar. E nós nos entregamos, Deus, nós nos entregamos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus poderoso, é o nosso Deus que nos salva, é o nosso Deus que nos sara, que cura as nossas almas. Deus, venha sobre nós, esteja, Senhor, com cada pessoa, Deus, onde elas estiverem, Pai. Traz paz ao coração, traz força, Deus, e que em todos os momentos, independente dos momentos, nós possamos te adorar. Obrigada, Deus, porque nós viemos aqui para te adorar e para te glorificar. Independente do que nós estamos passando, nós queremos te adorar e te glorificar. Venha sobre nós, Santo Espírito. Traga para as nossas almas, para as nossas vidas, a tua paz e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, o teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti.
Ti, Deus. Toma as nossas vidas, Pai. Só o Senhor, Deus, tem poder para nos salvar, tem poder para nos curar. Vem sobre nós, Santo Espírito. Em nome de Jesus, porque nós estamos necessitados do Senhor, nós precisamos do Senhor.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós te glorificamos, Deus. Nós te glorificamos, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Cuida de nós, Deus, e continua a falar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o pastor Mateus. Olá, boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós estamos aqui ainda por conta do coronavírus. Não podemos ter os nossos cultos presenciais. Isso nos deixa triste, mas nesse momento é o mais seguro, é o mais correto a se fazer. Então nós vamos fazer isso, tá? Não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos com fôlego de vida, nós vamos louvar a Deus. Então, ou presencialmente, ou de forma online, nós vamos louvar o nosso Deus, tá certo? E aproveitando essa situação que a gente está vivendo, que nós estamos tendo que ficar mais em casa, né? Momento que a gente tem que se isolar. Hoje eu quero falar de uma situação que pode acontecer na sua casa e talvez está acontecendo, algo que chega a todas as casas, algo que chega a todas as pessoas. Eu quero ler um texto com você antes da gente iniciar nesse assunto. Vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26 e 27 está escrito assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, nós lemos uma pequena porção da Tua Palavra, mas acreditamos que o Senhor irá falar conosco nessa noite, através do Teu Espírito Santo, que nos ensina as Escrituras, nos faz entender, que o Senhor possa cuidar da nossa mente, do nosso coração, e que nós possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que todas as pessoas que estiverem ouvindo ou assistindo esse momento, que o Senhor as toque, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tratar essas vidas e que a Tua presença seja real em nossas casas. Por favor, ó Deus, cuida de nós, livra-nos de todo mal, que o Teu sangue esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, nos protegendo desse mal que está aí fora. Por favor, ó Deus, cuida de nós, fala conosco, esse momento ele é todo seu, em nome de Jesus, amém. Olha, essa versão que eu li para vocês é uma versão mais clássica, com algumas palavras um pouco mais complexas, né? Eu quero ler com vocês uma outra versão de Bíblia, uma tradução mais atual. Vamos ler aqui. O mesmo texto, mas de uma forma mais, como eu vou dizer para os irmãos, de uma forma mais atual, né? Está escrito assim: É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Palavras mais fáceis para você entender o que está acontecendo aqui. E a coisa que nós vamos tratar hoje é a raiva. Sentimento que faz você ficar doido da vida. A palavra raiva é traduzida por protesto, por indignação, por um constrangimento. E nesses dias, né, que nós estamos ficando em casa, isso pode estar acontecendo aí. Porque quando a gente começa a conviver, né, um pouco mais com os nossos familiares, a gente começa a ficar um pouco mais irado. Tem algumas coisas que são estupins, né, para a gente explodir a nossa raiva. Por exemplo, né, no meu caso, quando eu ligo para alguém e não me atende naquele momento, ou depois de 5, 6, 8 ligações, são válvulas que fazem a gente ficar nervoso, irado naquele momento ali.
E você deve ter aí na sua casa, e talvez quando a gente vai convivendo muito, né, como a gente está agora, talvez a pessoa só de falar com você já fica doido da vida, já fica nervoso. Ela nem tá falando nada para te ofender ou para te machucar, ela só tá falando um bom dia, você já fala um que bom dia, só se for para você. Já aconteceu isso aí? Raiva, pessoas que estão estressadas. E eu quero tratar isso com vocês hoje, porque isso pode estar acontecendo na sua casa. E esse texto é bem interessante porque ele fala que o diabo pode se aproveitar disso. E ele pode colocar cunhas na sua família, na sua vida. E isso não é legal. E a gente precisa se proteger disso. Mas, voltando para aquela outra tradução, a gente vai achar algumas coisas interessantes nesse texto. Quando vocês ficarem irados, bom, então é provável que você vai ficar irado. É normal você ficar irado, todos vão ficar irados. E a questão é como você vai reagir, como você vai levar para diante o momento em que você estiver irado. A verdade é que quando a gente começa a conviver, né, em família, com alguma situação, né, com pessoas, a gente vai ficar irado. É natural. Olha, para ser bem franco com você, é tão normal que o próprio Jesus ficou irado, né? Se você voltar na sua Bíblia, lá no livro de Lucas, você vai ver um episódio em que Jesus entrava em Jerusalém e ele ficou doido da vida porque ele chegou no templo e o pessoal estava comercializando animais, e enfim. E ele ficou louco da vida e ele começou a derrubar as mesas e botou aquele povo para fora do templo. E aí você vai me falar, poxa vida, você está falando de ira e o próprio Jesus ficou doido e virou a mesa? Pois é, ele virou a mesa. Mas há uma questão por trás disso. Naquele tempo, Jesus Cristo ainda não havia derramado o seu sangue para nos perdoar os pecados. Então, essa função era feita através do derramamento de sangue de animais. E aqueles homens, eles estavam fazendo o comércio desses animais. Eles estavam trazendo um falso perdão de pecados. Então Jesus ficou muito nervoso com aquilo, porque nada pode impedir uma pessoa de chegar até Deus. E quando Jesus vê isso, ele fica louco, porque ele não aceita que nada fique no caminho de um pecador quando vai se encontrar com Deus. Então, é um momento de ira, mas há algo no fundo disso que é para o bem. E logo depois que isso aconteceu, Jesus se acalmou, consertou toda aquela situação e tudo ficou bem. Pessoas encontraram Deus por conta do que Jesus fez. E quando você se irar, nós precisamos fazer do mesmo jeito. Não vá virar a mesa aí na sua casa, reflita muito bem do que você está fazendo, porque a ira pode trazer sérios problemas. Quando a gente ira, quando a gente fica nervoso, os segundos que se passam para a decisão são muito importantes. Alguns estudiosos dizem que muitos acidentes, muitas situações constrangedoras acontecem nesse pequeno período, porque é um momento que a gente não reflete, aquilo toma a nossa vida, a raiva ela toma o controle, a gente fica cego, e aí a gente começa a falar o que não devia falar, a gente começa a fazer o que não devia fazer, e de repente, a hora que você olha, tem gente chorando, tem gente machucada. Em alguns casos, a pessoa fica tão fora de si que ela pega uma faca, ela pega uma arma e os resultados são trágicos. Sabe por quê? Pelo final do texto que nós lemos. Não deem lugar ao diabo. Há uma linha muito tênue, né, entre a raiva boa e a raiva ruim. Vou colocar assim, raiva boa e a raiva ruim. A raiva boa, ela é uma situação que te faz pensar e te faz consertar uma situação que está errada. A raiva ruim é quando ela até tem um ideal bom, mas ela passa do tempo, ela perde o controle e as suas emoções
a gente chega nesse momento de cegueira e a gente fica louco e começa a fazer coisas erradas. É uma linha muito fina que você tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus está falando para que eu e você, no momento de raiva, para que a gente não peque, para que a gente não passe do limite. E eu sei que ficar em casa não deve estar sendo muito fácil para você. Também não deve estar sendo muito fácil para a sua família aguentar você, que é uma flor, né? E tá cheio de espinho. Linda, maravilhosa flor, mas tem espinho. Então não é fácil para ninguém esse momento. Mas a gente precisa tomar cuidado para o diabo não se aproveitar de um momento que pode ser excelente para convívio familiar, para crescimento familiar, momento para você aprender da palavra de Deus, momento para você orar com os seus filhos e transformar esse ambiente num ambiente horrível, onde o próprio diabo está fazendo, está colocando as situações dele. Não pequem. O texto diz: quando vocês ficarem irados, e nós vamos ficar, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Tá aí algo que a gente precisa fazer. Bom, irado você vai ficar, não tem jeito, ninguém é perfeito. E as pessoas que Deus colocou para conviver com você na sua casa não são perfeitas, assim como você não é. E a palavra de Deus está dizendo para você não pecar, para você não passar o limite, para você tentar fazer como Jesus fez. Conserta. Não deixa nada entre Deus e essas pessoas, entre Deus e você. Deixa tudo certinho. E não deixa que a sua ira fique até que o sol se ponha. Sabe, não é legal passar o dia inteiro transtornado. E tem algumas coisas que contaminam o nosso coração. E a raiva, a vingança é uma dessas. Não carregue isso com você. Quantas pessoas aí você conhece que estão sem falar com seus pais há anos, por conta de uma discussão besta, por conta de uma situação besta, algo corriqueiro que aconteceu num dia, e isso faz com que você guarde essa raiva, essa ira no coração e está sem falar com essa pessoa há anos. Não deixe isso passar. Aconteceu, brigou, a pessoa errou. Seja franco, perdoe e tente passar por cima disso, porque não é interessante. Quando você coloca a ira no seu coração, quando você deixa ela morar dentro de você, só te faz mal. Eu li uma frase muito interessante que dizia o seguinte, que a raiva é como um carvão aceso, uma brasa na sua mão, que você está tentando jogar na pessoa que te deixou nervosa, com raiva. Só que tem um detalhe nisso. Essa brasa está queimando a sua mão. Não faz bem para você, não faz bem para a sua família. Tira isso do meio de você. Tira isso do meio da sua casa. Pede para o Senhor arrancar isso do teu coração. Talvez ela tenha já criado raízes e a hora que ela for sair, talvez saia até um pouco de sangue. Talvez isso machuque um pouco. Mas é muito melhor, porque você vai estar curado. Gente, mais uma vez eu vou dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então essas pessoas que te deixam iradas, essas pessoas que te deixam mal, a sua guerra, a sua luta não é contra elas, mas é contra o diabo, que está se aproveitando dessa ira, que está potencializando essa ira para você ficar mal. Porque qual é o objetivo do diabo? Fazer você pecar. Porque quando você peca, ele te coloca para longe de Deus. Vai criando um espaço entre você e Deus. E vai só aumentando. E sabe o que é a ira? Uma potência nisso. Só vai aumentando. Há uma pesquisa de que pessoas que têm muita raiva, pessoas iradas, são propensas a ficarem doentes. Para você ter uma noção do que a raiva é. A minha oração hoje é para que você tire toda a raiva da sua vida. A minha oração hoje é para que você peça ao Senhor para que arranque do seu coração, da sua mente, tudo aquilo que pessoas fizeram e te deixaram magoado. Joga isso fora. Você não precisa disso. Deus te deu uma vida tão boa.
Como se nós estamos vivendo uma pandemia? Pois Ele tem tido tanto cuidado com você. Não tem te faltado nada. Ele tem te sustentado. Mas eu fiquei doente. Pois Ele tem te curado. Ele tem feito muita coisa na sua vida. Pessoal, está na hora da gente abandonar essas coisas, esses machucados, essas feridas, para viver algo novo, algo que Deus tem para mim e para você. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O diabo não vai ter lugar na nossa casa, o diabo não vai ter lugar na nossa vida. E se a gente ficar nervoso nesse momento, a gente vai respirar, pedir a graça de Deus, pedir perdão ou receber o perdão e viver a nossa vida. E nós vamos deitar na nossa cama em paz. E se por um acaso hoje você se lembrou daquele momento que você machucou, você não está falando com seu pai, com a sua mãe, é o momento de você voltar atrás, pedir perdão, se reconciliar e abandonar isso. Hoje eu vim aqui para dizer isso para você, que a ira, que a raiva, que a vingança não faz parte do seu coração. Interessante é que essas palavras aqui, elas foram escritas por Paulo. E sabe onde ele estava quando ele escreveu isso? Numa prisão. Estava preso. E ele escreve essa carta à cidade de Éfeso para dizer a eles que eles estão, agora que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, em uma nova fase da vida deles, em um momento de transformação na vida deles. E a raiva não faz mais parte. Pois bem, do mesmo jeito para nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós vamos sim, talvez, ficar nervosos, mas isso não vai ser artimanha para o diabo fazer a gente pecar, tá certo? Que Deus te abençoe muito, que Ele possa te ajudar a se livrar disso e que você viva uma vida junto com Ele, na presença dEle, longe da raiva. Vamos orar? Se você aí precisa pedir perdão para o seu filho, que pode ter acontecido, é o momento ideal. Ou se você precisa pedir perdão para os seus pais, é o momento ideal. Agora é a hora da gente cuidar da nossa família. Agora é o momento da gente reatar, da gente voltar atrás, da gente colocar diante de Deus e dessas pessoas. Agora é momento de a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações voltados para o Senhor, para pedir ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Para que o Senhor nos ajude nos momentos de dificuldade, de raiva, de ira, para que o Senhor nos sustente, para que a gente não peque. Que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nesses momentos, para que a gente não perca o controle, para que a gente não faça aquilo que o diabo quer que a gente faça. Que possamos ter sabedoria nesses momentos, que possamos respirar, Deus, que possamos ouvir a Sua voz falando ao nosso coração. Por favor, nos ajude, Deus, e que nós possamos estar fortes e blindados para que o diabo não coloque a mão dele sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por favor, ó Deus, nos ajude, nos dá sabedoria. Nós falamos contigo porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos, Deus, a estar firme diante do Senhor e que isso não abale a nossa fé. Que possamos voltar a relacionamentos antigos, que possamos pedir perdão, que possamos abraçar as pessoas. Por favor, ó Deus, cuida de nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Cuida de tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Olha, que você consiga se dominar, que a raiva não tome conta da sua vida, que o amor e o perdão possam ser as principais ferramentas para você nesses dias que nós estamos. Momento de perdoar, momento de estar junto, momento de manter a calma, tá certo? Que o diabo não toque na sua família, que o diabo não toque em nada seu. Que o Espírito Santo esteja com você. Que a Bíblia, palavra do nosso Deus, possa fazer parte da sua vida todos os dias, que você esteja com ela. E que esteja em oração, lembrando-se do que Cristo é e o que Ele fez pela sua vida. Te desejo uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde você esteja ao lado de Cristo e que nada te falte, principalmente a presença dEle. Que Deus cuide de você e da sua família. Um grande abraço. Deus abençoe.